Olá, galerinha do YouTube! Vocês estão bonzinhos? Estão? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E aí, Carol, essa felicidade é por motivo de férias. Eu nem acredito que eu tô de férias. Ai, pra comemorar essas férias, eu tô olhando aqui do lado, tem 14 livros novos pra apresentar pra vocês. A maioria vocês já sabem, que era aquele projeto Mais Leitura aqui do estado do Rio de Janeiro, em que a gente compra livros de 2, 3. Ouvi dizer que tem de R$4, mas eu nunca vi. E eu tenho 14 livros para mostrar. Estão preparados? Vamos lá. O último que eu comprei tá em ordem aleatória, mas esse por acaso foi o último que eu comprei. É um livro chamado O Ofício de Escrever, do Roland Barthes. É do autor Eric Morty, ele falando sobre Roland Barthes, é o principal ator que ele aborda aqui nesse livro. É da editora de Fel. Ao que parece, na verdade, o Eric era como se fosse um discípulo do Barthes, e ele conta que a experiência de conviver de perto com ele e muito do que o Barthes falava sobre a arte de escrever, sobre criar imagens e criar contos incríveis. Eu acho que esse livro deve ser muito interessante, principalmente para alguém da área de letras como eu, que estava R$3 no projeto Mais Leitura e eu trouxe para casa. O próximo é o seguinte, eu mostrei pra vocês em algum dos últimos vídeos, tá aqui embaixo, por isso que eu tô olhando pra baixo. Eu comprei Os Pilares da Terra por R$30 com a menina, eles ainda embaladinhos. E eu queria ter mais coisas do Ken Follett, e esse aqui é o Código Explosivo, lançado pela editora Rocco. E diz o seguinte: um homem acorda e percebe que está deitado no chão de uma estação ferroviária. Ele não se lembra de como chegou ali. Esqueceu onde mora. Não tem a mínima ideia de qual seja o seu nome. Assim começa Código Explosivo, uma arrebatadora história de intriga, espionagem e conspiração que Ken Follett escreveu baseada em um evento real, o inexplicável adiamento do lançamento do Explorer One em 1958. A Rocco tem milhares de livros sobre espionagem, livros bem estilo Dan Brown, assim, de mistério em que você tem que ir descobrindo aos poucos algo sobre o personagem, sobre crimes e etc. A Rocco tem milhares de livros desses, eu tenho vários, comprei a maioria deles também do mesmo gênero, porque eu gosto muito. E na verdade eu tenho uma ressalva a fazer sobre eles, e eu vou acabar de ler mais alguns para poder fazer um vídeo sobre livros de espionagem da Rocco, que eu acho que tá tudo a mesma coisa. Enfim, vou falar deles aí no próximo vídeo. E eu quis, na verdade, ter mais um livro do Ken Follett. Como é um livro de espionagem que eu gosto, eu resolvi comprar esse e tava R$3 no projeto Mais Leitura. Outro livro, adivinha de quê? De aventura, de espionagem policial da editora Rocco. Tem milhares desse aqui. É do Joseph Finder e o nome é A Hora Zero. E é o seguinte: uma fuga emocionante de uma prisão de segurança máxima na África do Sul. Uma linda garota de programa é encontrada brutalmente assassinada em Boston. Um americano bilionário fugitivo na Suíça está obcecado pela ideia de vingança. Assim começa esse eletrizante livro de Joseph Finder, um jovem escritor que já é um mestre na arte do suspense. Também R$3 no projeto Mais Leitura. Mais um livro de suspense da editora Rocco. Rocco pode me patrocinar. Esse aqui é chamado As Marcas Diabólicas e é escrito por dois autores, Douglas Preston e Lincoln Child. E a história é a seguinte, vamos a ela. O misterioso fim do crítico de arte Jeremy Grove desafia a lógica. Encontrado num quarto com um intolerável cheiro de enxofre, seu corpo não apresenta nenhum sinal de agressão, mas seus olhos denunciam que morreu em meio ao horror. Determinado a provar que esse crime nada tem de sobrenatural, Pendergast, agente do FBI, mergulha numa trama iniciada 30 anos antes, quando 4 jovens selaram uma sinistra aliança. Achei legal, achei Dan Brown, né? Parece. Achei bonito. E cheiro de novo. R$3 no projeto Mais Leitura. Chora. E aí é o seguinte, para quem não conhece o projeto Mais Leitura, eu cheguei a explicar num outro vídeo, mas eu explico de novo. Consiste em um projeto do governo do estado do Rio de Janeiro de fornecer livros a preços populares. Eles variam de R$2 a R$4. Eles têm poucos lugares no Rio de Janeiro. Eu frequento bastante, como vocês podem ver nos últimos vídeos de garimpadas de sebo. Eu praticamente só falo do projeto Mais Leitura.
E você pode fazer uma carteirinha que sai na hora, você só precisa da sua identidade com o CPF, eu acho. E você tem um cartãozinho que sai na hora com a sua foto e você vai acumulando como se fosse pontos. A cada 10 livros você pode escolher um livro de graça. Até a penúltima vez que eu fui, você podia escolher qualquer livro e eles debitavam como se ele valesse 0. Você ganhava esse livro gratuitamente. Agora, provavelmente deve ser uma seleção dos menos vendidos. Eles têm alguns livros disponíveis no balcão e você só pode escolher aqueles livros como brinde, o que é muito chato, porque nenhum deles me interessou. O que eu achei menos não interessante foi esse aqui, chamado Conexão Total, ou Feed Conexão Total. Eu achei muito legal que tem a nuca de um ser humano com uma entradinha aqui, um plug de computador. É de um cara chamado M.T. Anderson, também da editora Rocco, jovens leitores, então, né, uma literatura mais jovem. E não sei, a capa me interessou, né? Pode ser alguma coisa de ficção científica, não sei. Sei lá. Tava aqui R$2, mas pra mim saiu de graça. Era a única capa que me interessou. Tinham livros bem ruins, provavelmente eram os que não estavam saindo. E, enfim, de repente é uma ficção científica pra young adult, né? Pra jovens adultos. Vamos ver. Próximo livro de quem? Tá ridículo isso já, né? Próximo livro também é da editora Rocco. É da escritora Elizabeth George, autora de Um Traidor da Memória, que talvez eu já tenha comprado em alguma outra ida ao projeto mais de leitura. O nome é Ninguém por Testemunha, e a sinopse é: uma das maiores referências da literatura de mistério, a americana Elizabeth George sabe como ninguém transportar o leitor para uma Inglaterra de tramas complexas e detalhes sutis. E aí eu vi que tem um inspetor da Scotland Yard, parece que é um protagonista famoso de outros livros dessa autora, e ele tem que desvendar crimes. O aparecimento do cadáver de um jovem branco nu mutilado, cuidadosamente disposto em cima de um túmulo, no entanto, sugere que eles não estão diante de crimes com motivações raciais, mas de um cruel assassino em série. E aí ninguém por testemunha, eles não conseguem pegar o cara porque não tem testemunha dos crimes. Mais um suspense, crime da Rocco, que eu tenho milhares. Também R$3 no projeto Mais Leitura. Não vou nem continuar falando que é a mesma trama, né? Se chama Pergaminho Secreto, do Ronald Cutler, da editora Rocco. Também R$3 no projeto Mais Leitura. E a sinopse é: segredos bíblicos e um culto violentamente perigoso, combinados com assassinatos e intriga arqueológica, fazem de O Pergaminho Secreto um romance de estreia extraordinário, com suspense que se prolonga da cena de abertura até o final profético. Achei muito interessante e trouxe para casa. Continuando essa linha, também da editora Rocco, o livro chamado O Segredo de Shakespeare, do J.L. Carroll. Também R$3 no projeto Mais Leitura, e está escrito o seguinte: um segredo literário de 4 séculos está prestes a ser revelado. Se isso acontecer, a maneira como encaramos a obra de William Shakespeare nunca mais será a mesma. Eu achei muito legal. E aí é o seguinte, é uma diretora americana que está montando uma peça de Shakespeare lá no Global Theatre, em Londres. Ela recebe uma caixa misteriosa e coisas do tipo. E ali estão contidos segredos de algumas obras de Shakespeare, da própria vida de Shakespeare, parece, coisas assim. Bom, voltando, com acidentes à parte, eu achei muito interessante por falar sobre Shakespeare e trouxe para casa também. O outro é um livro um pouco mais teórico. É um livro um pouco mais teórico que fala sobre escola, principalmente sobre educação infantil, que é com que eu trabalho. É um livro chamado Pré-Escola, É ou Não é Escola? A Busca de um Caminho, da editora Paz e Terra, da Maria Lúcia Machado. É um livro muito interessante para a área que eu trabalho, é um livro um pouco mais
É um livro de não ficção, é um livro que discute muito sobre o papel da pré-escola. E tava R$2 no Projeto Mais Leitura. Consegui 2 livros da Marion Zimmer Bradley, que é a autora do lindo As Brumas de Avalon. Esse primeiro é co-escrito com uma autora chamada Holly Lyle. O nome do livro é Glen Raven. E é o seguinte: tudo que Sophie e JJ precisavam era de um lugar tranquilo para que pudessem descansar e esquecer as cicatrizes do passado. O pequeno principado de Glen Raven parecia ser o lugar perfeito. Perdida no norte da Itália, a cidade aparentava ter uma atmosfera mágica, cercada por gargantas profundas e montanhas quase intransponíveis. O que as amigas não esperavam é que toda aquela beleza escondesse os mais terríveis perigos. Tava R$2 no Projeto Mais Leitura, e o outro, que é o Heartlight, que eu já tinha ouvido falar, também tá R$2 no Projeto Mais Leitura. E é o seguinte: os altos e baixos da segunda metade do século XX na América, dos dias encantados da era de Kennedy, a grande sociedade dos Johnson, da Casa Branca de Nixon, a obsessão de Reagan com a União Soviética, tudo isso aparece em Heartlight, como episódios que ilustram perfeitamente a guerra travada entre a luz e as trevas. No início de um verão, Colin McLaren, exorcista e pesquisador de fenômenos psíquicos, encontra Claire Moffat, uma médium que se tornará sua melhor companheira por décadas a fio após ser resgatada do convívio de uma seita baseada em sacrifício humano. O líder da seita é Toller Hailover, um hábil manipulador da política e da economia, cujo objetivo maior é imergir a América em sombras. Colin leva algum tempo para perceber toda a dimensão do poder de Haslock. A verdade lhe surge, no entanto, juntamente com outra revelação. Somente McLaren pode enfrentar o mestre do mal. Embora não seja mais tão jovem nem tenha discípulos, está em suas mãos salvar todo um país de um tenebroso destino. Enfim, é da autora e eu quis trazer, estava bem baratinho. O outro que eu já comecei a ler também nessa vibe de suspense e mistério da Rocco foi o Camel Club, do David Baldacci. Fica a pergunta. E eu comecei a história, eu tava bem no comecinho. Eu li só o primeiro capítulo enquanto eu esperava meu namorado no shopping e eu achei muito legal. E é o seguinte: em Camel Club, Baldacci pinta o retrato assustadoramente vívido de um mundo que poderá ser o nosso muito em breve. Com seu talento para polêmicas questões políticas, ele mais uma vez deixa sua marca com ousadia e inventividade. Apresenta uma história eletrizante em que disputas globais pelo poder ameaçam detonar o caos. Aqui nada é previsível e somente um inusitado grupo de pessoas tem a chance de garantir a ordem. E eu achei muito na vibe do Robert Ludlum, que escreve sobre a Identidade Borne. Na verdade, é o serviço secreto e organizações políticas e rebeldes políticos, tudo isso num livro com mistério, algumas mortes, enfim. E logo no primeiro capítulo é um agente secreto infiltrado, é muito legal. Comecei a ler e tô gostando. E foi R$3 no Projeto Mais Leitura. O outro foi o único livro que eu não comprei no Projeto Mais Leitura, ainda tá no saquinho. Veio com coisinhas lindas escritas pela pessoa que me vendeu. Eu esqueci o nome dela. Pessoa que me vendeu, desculpa. Que é o livro Primeiras Histórias de Guimarães Rosa, que é um compilado dos primeiros contos dele. Se eu não me engano, ela estava vendendo a R$7, mais o frete, eu acho que saiu a R$12. E eu adoro Guimarães Rosa. Adoro. É um dos meus escritores de conto favoritos da vida. Essa é uma edição super simples da Nova Fronteira, mas eu queria muito ter contos dele em casa. Eu lembrei, inclusive, do desafio lá do canal da Tati Feltrin, que é o desafio das primeiras histórias. Eu achei que esse livro ia cair como uma luva pra ela. Tati, fica a dica, hein? A menina me vendeu por R$7, foi muito legal. E o último é um livraço do Philip K. Dick, que é um incrível escritor de ficção científica, entre outras coisas, e também da editora Rocco. É um livro chamado Vozes da Rua. Eu não tinha nenhum livro do Philip aqui em casa, então achei uma boa oportunidade. E essa história é o seguinte: Stuart Hadley tem o que muitos poderiam considerar como a vida perfeita.
uma casa confortável, uma bela mulher, um filho recém-nascido e um emprego promissor. Ele é perseguido, no entanto, por uma constante sensação de vazio. Hadley é um homem inquieto, um artista que não consegue entender o mundo que o cerca. Ele tenta preencher esse vácuo primeiro com a bebida, depois com o amante e por fim com o fanatismo religioso. Quando vê que nada disso lhe trará as respostas que procura, entrega-se à loucura e a uma existência caótica, o que pode ser sua derradeira boia de salvação. E essa, na verdade, foi uma publicação póstuma do Philip K. Dick, e é uma saga que narra loucura, perdição, um processo mais psicológico. E como os livros de ficção científica do Philip K. Dick sempre têm essa carga dramática de falar de assuntos reais para a humanidade e usar a ficção científica como pano de fundo para falar da loucura, do vazio e dos grandes problemas da humanidade, eu achei muito interessante comprar esse livro, já que estava R$ 3 no Projeto Mais Leitura. E, gente, se você for ver o preço desses livros em livraria, é absurdo, sabe? Então esse projeto vem muito a calhar. Eu acho muito interessante. Eu acho que devia ter em vários outros estados. Alguns amigos meus que moram em outros estados perguntaram, né, se eu sabia, se iria para outros lugares, e eu cheguei a perguntar para uma das vendedoras e ela disse que não tem nenhuma previsão para isso. Mas é muito incrível, né? É muito incrível que a literatura esteja tão acessível para as pessoas, né? Eu sempre indico o projeto, indiquei para vários amigos de faculdade que não conheciam, e eles já estão montando aí uma mini biblioteca em casa com livros super legais. Eu já falei em outro vídeo, né? Tem livro de direito, tem livro de marketing, tem palavra cruzada, tem muitos livros infantis. Aqui eu mostrei só os livros mais adultos que eu comprei, mas eu comprei muito livro infantil para os meus sobrinhos, para dar de presente para os filhos de umas amigas. E também é um presente incrível, assim. Esses adesivos que eles colam atrás dos livros, eu não consigo tirar nem por um caramba. O que é muito triste, porque ele meio que estraga o livro, né? E se você quiser dar de presente pra alguém, tem que ser uma pessoa muito de boas, porque tem gente que pode encrencar pelo livro ter sido barato, sabe? Mas são livros muito bons e com preço muito acessível, então vocês sabem pelos meus livros de Garimpadas em Sebos que eu acabo fazendo muitas compras lá sempre, né? Já tem mais 2 semanas que eu não vou lá, é uma vitória pra mim. Mas, enfim, esses foram os 14 livros que eu comprei nesses últimos 2 meses que a gente ficou sem se ver aqui no canal. Tem livro pra caramba, né? Pois é. Ano que vem vai ser meu último ano de faculdade. Eu acho que eu ainda não vou conseguir colocar minha biblioteca em dia nem tão cedo. Mas eu acho que pelas matérias que eu tenho que pegar na faculdade, a gente vai falar de alguns livros bem interessantes por aqui também. Espero que vocês tenham gostado dos livros adquiridos. Me fala aí se vocês já compraram algum, se vocês conhecem o Projeto Mais Leitura, que vocês compram por lá.